Apocalipse capítulo 3, versículo 14 até o 22. É a última carta que Jesus Cristo emite para aquelas igrejas ali na Ásia Menor, que compõem então o início, o prólogo do livro de Apocalipse. Então vou contar até 3 e você pode ler alto, não tem problema nenhum, para o seu irmão, e o seu irmão vai ler para você. 1, 2, 3, vamos lá, pode ler. Amém, amados irmãos? Glória ao Senhor. Pode tomar assento em nome de Jesus. Na verdade, nós estamos entrando em águas profundas quando nós começamos a estudar o livro de Apocalipse. Poucas são as pregações, na verdade, neste livro de Apocalipse. As igrejas de hoje quase não falam nada sobre o livro de Apocalipse. E o cristão moderno, ele, na verdade, não se interessa muito por este livro. Talvez pela sua complexidade, que há muito simbolismo a partir do capítulo 4, e vai até o capítulo 22. Então tem muita interpretação, muitas linhas e correntes teológicas que abordam principalmente Apocalipse, o capítulo 20. Então, por conta disso, muitas pessoas preferem ler os Salmos, preferem ler uma epístola paulina ou petrina, preferem, enfim, ler um evangelho. Mas o livro de Apocalipse é um livro importante, porque ele marca, na verdade, o fecho final de toda a revelação que Deus iniciou. Você sabe que a revelação cristã, ela é progressiva. Começa em Gênesis e a gente vai, então, entrando em todos os livros da Bíblia, e encerra em Apocalipse. O livro de Apocalipse aqui, ele nos chama, na verdade, muita gente quer entrar no livro de Apocalipse e quer descobrir o que significa tudo isso aqui, e quer entender o que significa todas essas questões que são mais complexas. Mas, na verdade, uma leitura mais espiritual do livro de Apocalipse nos leva para o entendimento que nós devemos ter, primeiro, um compromisso sério com Deus e com a sua palavra. É isso que o livro de Apocalipse ele nos lança. Eu e você, sabendo que Deus vai se manifestar em Cristo, sabendo que Cristo vai voltar, obviamente que nós temos que ter então um compromisso sério com Deus. Não posso brincar com Deus, não posso brincar de ser crente. Eu tenho que ter um compromisso com Deus, porque esse compromisso com Deus, ele é burilado através do novo nascimento, de uma transformação que o Espírito de Deus faz no homem interior, no meu coração, essa obra secreta do Espírito. Então eu tenho que ter um compromisso tanto com Deus como com a sua palavra. Quando eu leio a palavra de Deus, não estou lendo um romance, não estou lendo uma poesia de Carlos Drummond de Andrade e agora José. Não, eu estou lendo um livro espiritual, transformador. Então o Apocalipse me leva para esse caminho e me leva para um caminho de mostrar a majestade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você abre o livro de Apocalipse, já nos primeiros capítulos, você vê e percebe na narrativa joanina de João, que João vê não mais um Cristo crucificado, mas um Cristo glorificado. Seu pé é de latão, seu rosto é como o sol que brilha, seu cabelo é como a neve, mostrando a santidade, mostrando a glória e o poder de Jesus Cristo. Então, Apocalipse mostra para nós, em todo o livro, quando você lê o livro de Apocalipse, você percebe que uma das narrativas dele é mostrar a grandeza de Jesus Cristo, é mostrar também que nós não estamos perdidos numa bolha de 8 bilhões de pessoas, sem saber para onde nós estamos indo. Não, Apocalipse mostra para nós a esperança cristã, essa mola propulsora que me arremessa a eu ter perseverança, acima das tribulações, acima das lutas e dos problemas da vida. Apocalipse, ele me arremessa a eu ter um olhar macro da situação na qual eu estou inserido. Porque o João, se der tempo a gente vai olhar aqui, ele está na ilha de Pátimos, ele está exilado, ele é um preso
por conta do Evangelho. Mas isso, as tribulações e as lutas que João está enfrentando, ele já é um homem idoso, não é um neófito, isso não impede de ele manter uma espiritualidade sadia, de ele manter a sua esperança em Cristo, na qual ele andou com Cristo durante 3 anos. Então o livro de Apocalipse me leva, eu e você, a nós compreendermos que nós temos tribulações, que nós temos lutas, que nós temos dificuldades, mas as lutas, as tribulações não podem sufocar o grito, a minha voz e a minha esperança que eu tenho em Jesus Cristo. Logo, esse livro também me ensina como é que eu devo viver a vida cristã, porque no texto inicial você vai ver que o João, primeiro ele tem a visão da glória do Cristo, que diz que ele é o alfa e o ômega. Eu estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos, amém. Ou seja, a morte não pôde conter Jesus, ele se revela para João, e aí ele através de João, ele emite cartas ou epístolas para as igrejas que estão ali no entorno da Ásia Menor. Então é um livro que mostra para mim e para você, a gente vai dar uma olhadinha aqui, como é que nós devemos viver a vida cristã de acordo, não com o padrão deste mundo, não com o padrão do pastor que está aqui pregando, ou de qualquer líder religioso. A vida cristã, ela tem uma métrica, a vida cristã, ela tem um cânon. A vida cristã, ela não é vivida segundo uma tradição, segundo uma opinião humana. É Deus que dá o caminho para eu viver. É Deus que diz para mim: Carlos, é por aqui, não é por aqui, é por lá. Não é uma ideologia, não é uma filosofia, e nem mesmo uma filosofia eclesiástica. É a própria Bíblia. Então, quando a gente abre o livro de Apocalipse, a gente já de cara vê tudo isso. A gente vê que nós temos que viver uma vida onde Deus estabelece o padrão, e também mostra para nós, principalmente nessa época que a gente está vivendo, é uma época confusa, é uma época escatológica, é uma época de especulação. Será que ele está voltando? Será que aquele sinal que está acontecendo lá, ou na África, ou na Ásia, ou em qualquer lugar, é o sinal que a Bíblia mostra para nós? Quem é de fato o dono da história? A história, ela é linear ou ela é cíclica? O Apocalipse desse livro aqui mostra para nós que, na verdade, irmãos, o dono da história, seja da história da escatologia, ou seja, do final do tempo, seja ele macro, ou seja, que vai tocar em todo o cosmos, mas seja aquilo que nós chamamos de escatologia pessoal, aquilo que acontece pessoalmente com você. Aquilo que acontece pessoalmente com você. Como a irmã que está aqui ontem ligou para mim, e ela falou: olha, meu sobrinho de 27 anos estava já indo para os Estados Unidos para trabalhar lá, e ele estava em São Paulo no hotel para pernoitar, e de repente o que aconteceu? Deu um fulminante e ele morreu ontem. É a irmã aqui da nossa igreja aqui. E eu falei: vamos orar, irmã, vamos pedir para Deus ajudar. Então foi uma coisa assim complicada para a família, para todo mundo. Um jovem de 27 anos, sonhos, projetos e tudo mais. Então, se por um lado a Bíblia em Apocalipse e também nos outros livros escatológicos falam de uma escatologia, ou seja, de um final do mundo cósmico, onde vai acontecer essas coisas todas que estão em Apocalipse, ela também fala de uma escatologia pessoal, minha e sua. O que vai acontecer? E quem é o dono da história? Quem é que dirige a minha vida e a sua? Nenhum fio da sua cabeça e da minha cai se não for da permissão de Deus. Quem é o dono dessa história toda? O dono de tudo isso é Deus. Então, quando eu sei
que o Deus que eu sirvo, que nessa noite aqui eu adorei a Ele, que nessa noite aqui eu ouvi testemunhos, que nessa noite aqui eu vi essas crianças maravilhosas que estão sendo ensinadas o caminho de Cristo ali na escola bíblica dominical, que nessa noite aqui eu estou adorando ao Senhor com um grupo de louvor, agora ouvindo a sua palavra, né? Se eu sei que existe um Deus que é poderoso, que é soberano, eu confio em Deus. A minha confiança não está numa ideologia. A minha confiança não está num extrato antropológico humano. A minha confiança, a minha certeza está na soberania, está na graça, está no poder maravilhoso de Deus que me guarda, que me livra e que me ajuda. Então esse texto, esse livro fala para nós isso. E por fim, o livro mostra para nós, de Apocalipse, que nós vamos morar no céu, que é a habitação dos salvos e de todo o remido daquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Então esse é um livro que o João escreveu. Ele é o último dos apóstolos. Nessa época aqui, todos já tinham morrido de martírio. João está aí chegando à beira do ano 100. Ele está na ilha de Pátimos, que fica a 80 quilômetros da cidade de Éfeso. Os cristãos estavam sendo perseguidos por um imperador muito cruel dentro da história, que é o Domiciano. O Domiciano, ele queria que todo mundo, até mesmo os cristãos, adorasse ele como Deus e Senhor. Os cristãos tinham que declarar isso, que era o Et Domidei, mas os cristãos não fizeram isso, e por conta disso, o apóstolo João, ele é lançado na ilha de Pátimos, e no ano 96, depois de Cristo. O livro então é dirigido a 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje é a Turquia Ocidental. Então, por isso a palavra Apocalipse, que significa descobrir, desvendar, fazer conhecido, revelar o que Deus quer. Então, João está ali naquele local. Parece que a vida dele vai se funilar no meio daquela ilha, no meio daquele local onde só tem pessoas perigosas, mas ele recebe de Deus o último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, no ano 96. E é interessante porque aqui tem 22 capítulos, tem 404 versículos e tem 12 mil palavras. Deus dá esse livro para João. E Jesus Cristo tinha sido assuntos aos céus ali no ano 33, 34. Então, Jesus está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Depois de 50, 60 mais ou menos anos que Jesus Cristo foi assunto aos céus, Jesus então vai fazer uma avaliação, preste atenção, da sua igreja. Depois de 60 anos que ele está assunto aos céus, Jesus Cristo se revela para João na ilha de Pátimos, mostra para João como é que está as igrejas, as 7, que uma delas eu quero considerar aqui daqui a pouco rapidinho, e revela para ele o que vai acontecer, algo escatológico. Escatologia está falando do fim dos tempos, né? Do fim desse cosmos, do fim de todas as coisas e do início de uma nova vida com Deus, do reino de Deus, dos céus, enfim, de tudo isso. Depois de 60 anos, Jesus vai fazer uma avaliação da igreja. Por exemplo, estou pulando aqui porque o tempo já voou, mas estou pulando rápido aqui. Para a igreja de Éfeso, ele nos mostra que nós somos ensinados a amar a Deus acima de qualquer coisa, porque aquela igreja tinha perdido o amor. Aquela igreja começou bem, mas o amor que ela tinha por Cristo, no longo do caminho dela, vai se desvanecendo, outras coisas vão tomando prioridades, e aí Cristo emite uma carta para eles e para nós também, dizendo: olha, eu tenho contra ti que tu perdeu o teu primeiro amor. Então essa igreja de Éfeso, ela me ensina que o amor a Deus está acima da minha família, está acima do meu emprego, está acima do meu diploma, está acima do meu extrato social, está acima de qualquer coisa. Deus tem que ser o primeiro em tudo. Então essa igreja me ensina sobre isso. A igreja de Esmirna me ensina a sofrer pela causa do reino de Deus.
Talvez você diz, bem, a nossa nação é uma nação abençoada, de fato é. Nós podemos ter culto garantido pela Carta Magna, que é a nossa Constituição. Mas existem vários locais, vários países, por exemplo, agora no Congo, onde a extrema islâmica entrou na igreja e matou aqueles cristãos que ali estavam, pastor e todo mundo. Então, existe mais mártir hoje, em pleno século 21, mais pessoas morrendo pela causa do reino de Deus no norte da África, nas cortinas de ferro, na Coreia do Norte, em qualquer outro lugar, na Citreia, enfim, do que há quase 2000 anos atrás. Então muita gente hoje, pagando um preço alto, por conta de não negar o nome de Jesus Cristo. Por conta de levar o nome de Cristo até as últimas consequências, como disse a missionária Bugra, já falecida, que várias vezes pregou aqui neste lugar, quando Deus levantou ela para evangelizar os hippies na década de 80, lá na Praça 15, onde levou centenas e centenas de hippies a conhecer a Cristo. No livro dela, ela disse, até as últimas consequências. Até as últimas consequências. Então essa igreja, a de Esmirna, me ensina que eu não devo ser um crente mimimi, um crente alface, qualquer coisinha eu já não quero mais estar no culto, qualquer coisinha eu já estou de bicudo, o crente bicudo, trompudo, qualquer coisinha eu já não quero mais. Não, eu tenho que ter uma crosta, eu tenho que entender e compreender que vida cristã, eu recebo bênção de Deus, mas vida cristã também é um embate, é uma beligerância. Cristo deixou isso claro, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. É esse tipo de crente que vai influenciar essa geração pós-cristã, essa geração pós-moderna, essa geração pós-verdade. É esse tipo de crente que não se dobra, que não negocia sua fé, que não se prostra diante dos arquitetos ideológicos deste mundo. Essa geração que sabe para onde está indo, que sabe quem é Cristo, é essa geração que o mundo quer ouvir. Quem tem convicção, não é aquele crente, não sei, não, é aquele crente que tem convicção, que tem certeza para onde ele está caminhando, quem é Jesus. O Paulo falou isso. O apóstolo Paulo, ele diz, eu bem sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem eu tenho crido. Eu não creio porque alguém falou. Eu creio porque eu tive uma experiência com Jesus na estrada de Damasco. Então isso é importante. A igreja de Esmirna fala isso, de Pérgamo, de Tiatira, várias aqui. Eu vou pular, porque senão não vai dar tempo. Mas quando Jesus emite essa carta, que eu me debrucei mais de 15 horas estudando ela. Quando Jesus emite essa carta para a igreja de Laodiceia, homenagem àquele homem famoso da sua esposa, a Laodiceia, quando ele manda a carta para lá, ele manda e ele toca na ferida daquela geração. Ele põe o dedo na ilharga daquela geração. Por quê? Porque essa cidade era um centro bancário financeiro. Essa cidade era uma cidade próspera. Essa cidade era uma cidade rica. Essa cidade era uma cidade abastada. Essa cidade era a cidade onde tinha os bancos. É uma espécie de Suíça. É uma cidade que as pessoas têm bem materiais. Então, se eu tenho, eu não dependo muito de Deus. E o espírito da cidade, ela vai entrando dentro da igreja. Então, era uma cidade que ela tinha condições financeiras, uma cidade que tinha bancos financeiros ali. É uma cidade que tinha uma indústria de tecido. Estou falando isso aí, depois você vai entender por que Cristo vai tocar no ponto aqui. Era uma cidade que tinha uma indústria de tecido, de fazer roupa. Então as pessoas daquele local eram bem vestidas, eram pessoas que importavam roupas para toda aquela Ásia. Então era uma cidade comercial. E além disso, era uma cidade que era um centro médico de importância. Havia ali os melhores oftalmos, havia ali o pó frígio que curava a catarata, havia ali a especialidade médica. Então era uma cidade que praticamente tinha tudo. Ela tinha uma economia bem ajustada,
ela tinha um comércio bem ajustado, ela tinha uma medicina, um campo médico bem ajustado, e também era um local onde tinha águas térmicas. E aí, deixa eu entrar aqui no texto, porque o texto, estou pulando aqui, porque o texto fala para nós assim, olha só. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve a igreja de Laodiceia: essas coisas diz o Amém. Amém aqui é uma palavra hebraica que expressa a ideia de verdade. Quem está falando com vocês é aquele que é o caminho, a verdade e a vida, é o Cristo. O Amém aqui é uma identificação que Cristo não mente, que Cristo é verdadeiro, que Cristo Ele é fiel, que Cristo Ele me conhece e te conhece. Então o texto começa falando aqui, essas coisas diz o Amém. A testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus, ou seja, o texto inicia mostrando que Deus nos conhece por inteiro. Você que entrou aqui nesta noite, você que entrou ali por aquela porta, sentou, talvez não conhece muita gente, mas Deus te conhece. Deus conhece a intencionalidade do teu coração. Deus é o Deus que conhece todas as pessoas que estão aqui, quem chegou, quem está aqui, porque Ele é o Deus que tudo sabe. E João, ele está mostrando aqui para nós que Jesus Cristo não foi criado, era uma ideia que estava entrando nessa igreja aqui. Que Jesus Cristo da criação, Ele foi criado, Ele é um demiurgo. João está dizendo não. Jesus, Ele é na verdade o princípio da criação. Ele criou todas as coisas. Está escrito isso em João. Está escrito isso em Colossenses. Não tenho tempo aqui para ler. Mostra que Jesus Cristo faz parte da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Logo, Deus Pai criou, Deus Filho criou e Deus Espírito Santo criou também o cosmos, eu e você. Então Jesus não é alguém que foi criado, não, Ele é o agente da criação, Ele criou. Então João deixa isso muito claro para aquela igreja de Laodiceia, que Jesus Cristo, Ele é o princípio da criação. Ele mesmo disse, eu sou o alfa, eu sou o ômega. E aí no verso 15, aí da sua Bíblia que você leu, ele diz assim: eu conheço você. Tira o nome Laodiceia, porque fica muito genérico, né? A igreja de Laodiceia. Tira o nome Laodiceia por um minutinho. Coloca o seu nome agora. Coloca o meu nome, Carlos. Coloca o seu nome, Carlos. E escute Jesus Cristo falando individualmente para você, porque às vezes no genérico a gente não consegue captar o que Deus quer falar com a gente. Então quando vem no particular para mim, quando eu coloco o meu nome, eu começo a entender, peraí, Deus está falando comigo, peraí, Deus está querendo me comunicar alguma coisa nesse finalzinho do mês de fevereiro. Então eu já estou entendendo aqui que Jesus Cristo, Ele é, como diz o texto aqui, o Amém. Ele é verdadeiro, Ele é aquele que eu posso confiar. As suas promessas, todas elas têm um amém de Deus. Eu posso confiar nele. Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para mentir. Ele é Deus. Tudo que Ele falou para mim e para você, Ele cumpre. Então Ele é um amém. Ele é a verdade. Ele é a testemunha fiel. Logo, Ele criou todas as coisas. Ele criou também o mundo fora dele. Se Ele cria, Ele também pode criar dentro de mim, dentro de você, esperança, alegria. Ele pode criar dentro de mim, você, arrancar esse espigão de dor, arrancar esse espigão que te amassa e criar muitas coisas que só Deus pode fazer na nossa vida, na nossa alma, como falou aqui o nosso irmão Murilo, que estava perdido e Cristo foi lá e o resgatou. E criou nele uma nova vida, uma nova perspectiva, um novo sonho, aquilo que a Bíblia fala, que Deus coloca nos nossos lábios, um novo cântico. É só Deus que faz isso. E agora, o João, escrevendo a carta para essa igreja aqui, Jesus fala o seguinte: eu conheço a tua vida. Coloca o teu nome, eu te conheço. Eu conheço a tua lágrima, eu conheço as tuas obras, eu conheço quem você é.
Talvez o pastor não conheça, talvez o líder não conheça, talvez nem o seu esposo te conheça por dentro, lá no âmago da tua alma, lá no âmago do teu ser, lá naquelas gavetas que não são abertas, mas Deus está falando para mim e para você nessa noite aqui: eu conheço a tua vida, eu te conheço, eu conheço as tuas obras, disse Jesus Cristo. E aí, o que acontece nessa igreja aqui é que, como ela é uma igreja rica, porque veja bem o que o texto diz. O texto diz assim, para a gente entender: conheça as tuas obras, tu não é frio e tu não é quente. Quem dera você fosse frio ou quente, assim tu és morno, tu não é nem quente nem frio. Eu, na verdade, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Pois tu dizes, o que a igreja dizia? Porque a economia dela era boa, tinha um centro médico maravilhoso, entendeu? Tinha um comércio muito forte. Então isso refletia dentro da igreja também. E obviamente que os membros daquela igreja eram pessoas abastadas, eram pessoas ricas. Só porque o problema não é você ter condições financeiras, ter uma casa, ter um carro, ter um salário bom. Esse não é o problema da Bíblia. O problema é quando você coloca isso em primeiro lugar. O problema é quando você coloca Deus em segundo, terceiro lugar. O problema é quando você vai só em busca disso. Olha a crítica que Jesus Cristo falou para eles. Porque eles falaram assim, eles dizem assim: eu sou rico, eu estou abastado, eu não preciso de coisa alguma. Eles falaram: nós não precisamos de nada. Está aí o pessoal do retiro, né, pedindo para alguém apadrinhar. Tem uma lista lá de arroz, feijão e um monte de coisa para você ajudar, né? Essa igreja aqui, não ia ter esse tipo de coisa. Quantos jovens aí que não tem para pagar o retiro? 50, tem problema, a igreja paga. Era uma igreja abastada, era uma igreja que tinha condições. Só porque essa autossuficiência, e aí está o problema, esse orgulho antropológico do homem, que acha que pode fazer sem ter a mão bondosa de Deus orientando e dirigindo, vai levar numa contramão, porque olha o que Cristo fala para eles: vocês não sabem, mas vocês são infelizes, vocês são miseráveis, vocês são pobres, vocês são cegos e vocês são nus. Olha que Cristo toca nos 4 pontos fortes da cidade. Ele diz para eles: primeiro, vocês estão dizendo que vocês são ricos, eu estou dizendo, espiritualmente falando, que vocês são miseráveis. Segundo, vocês estão dizendo que vocês estão enxergando bem, porque vocês têm médicos aqui, oftalmo bons. Eu estou dizendo que vocês são cegos. Vocês não estão vendo o que está acontecendo no mundo espiritual. Vocês perderam a paixão por Cristo. O mundo necrosou a espiritualidade de vocês. Por isso, mesmo vocês tendo os melhores médicos, o pó frígio aqui da região que é importado, né, para catarata, para as pessoas verem, espiritualmente falando, vocês são cegos. Vocês têm as melhores tecelagens aqui desse lugar. Vocês importam roupas para as pessoas, mas eu quero dizer que vocês estão nus diante de mim. Vocês precisam comprar de mim colírio. Vocês precisam comprar de mim vestimenta celestial para cobrir a tua nudez, o teu pecado, a tua falha. Então Jesus, ele vai trabalhando essa questão aqui, porque o espírito da cidade está entrando dentro da igreja. A igreja está orgulhosa, como os mundanos lá estão também. Os crentes não estão mais orando, eles estão mornos. Eles não são nem frio e nem quente, porque Herápolis, uma cidade próximo a essa cidade de Laodiceia, ela produzia uma água térmica quente. Já Colosso, ela produzia uma água já fria, gelada, onde as pessoas iam se banhar. Mas a cidade de Laodiceia, ela tinha que fazer um aqueduto, onde a água descia, e até chegar na cidade, ela chegava morna. Então,
Os laodicenses, eles não suportavam tomar água morna. Eles sabiam muito bem o que é ser morno, o que é da náusea. Então Jesus Cristo vai justamente na estrutura deles, para falar para eles também que a vida deles, ou a nossa vida, é uma vida morna, é uma vida sem paixão, é uma vida sem avivamento, é uma vida sem gana por Ele. É uma vida que eu entro, saio e entro e continua a mesma coisa. Entra ano, sai ano e eu continuo igual, morno. Não sou frio, não sou quente, eu sou morno. E aí Jesus Cristo fala para eles: assim como vocês não gostam quando a água desce aquela créspita de montanha e chega aqui morna, então eu quero dizer para vocês que vocês não são nem quente como as águas de Herápolis, e vocês não são nem frio como as águas de Colossos. Vocês são mornos, e eu estou vomitando vocês da minha boca, se vocês não mudarem. Então, para encerrar, qual é o conselho que Jesus Cristo dá para nós? O conselho é simples, o conselho é importante. Ele diz assim: aconselho não só essa igreja, mas você jovem, você pai, você mãe, você que entrou aqui nesta igreja. Jesus está nos aconselhando, ou melhor, dando para mim e para você um mandamento. Ele diz: eu aconselho todos vocês da igreja DI, todos que estão aqui, eu aconselho vocês que compre de mim ouro refinado pelo fogo. Ele está falando o quê? Não é que nós temos que comprar a salvação, não é isso. A salvação é de graça. O que ele está querendo mostrar para nós é nós darmos importância àquilo que realmente é importante. O importante não é o ouro dessa cidade de Laodiceia, o importante é o tesouro que é Cristo no meu e no teu coração. Então eu aconselho que vocês coloquem o tesouro escondido dentro da alma de vocês, dentro da família de vocês, dentro do emprego de vocês. Cristo, ele não tem que ser, ele não tem que ficar na periferia da minha vida, ele tem que ser o centro da minha vida. Então ele diz: eu aconselho cada jovem, cada pai, cada mãe aqui, que você compre de graça o quê? Ouro refinado pelo fogo, que vai te enriquecer. Eu aconselho que você compre de mim vestiduras brancas. Está falando de vida santa, está falando de vida com Deus, está tocando no ponto nevrálgico da cidade, que se exibia com as suas roupas, que se exibia na sua economia. Ele está dizendo: sabe, vocês têm que comprar roupa, não é aí do comércio, você tem que comprar vestimenta minha. Só eu que posso dar a vestimenta para você, igual o filho pródigo. Às vezes nós somos, andamos para lá e para cá longe de Deus, e nós precisamos que Deus venha nos colocar uma veste nova, vestidura, vida santa, vida com Deus. É tudo que o mundo precisa. Lá na sua casa, o que sai da sua boca, quando eu falo de vestidura branca aqui, estou falando de vida santa. Estou falando daquilo que sai da minha boca. O que sai da sua boca? É só palavrão ou é palavra que edifica? O que passa pela sua mente é só pensamento impuro, ou são pensamentos que edificam, como Paulo escreveu aos Colossenses? Tudo que é justo, tudo que é bom e agradável, isso esteja na sua mente. Há um problema de mente hoje a gente está vivendo, um problema de doença mental, de crise mental, que nós precisamos ser renovados, restaurados por Cristo. Então Jesus, ele fala e nos aconselha, eu e você nessa noite, para a gente comprar dele vestes brancas, para a gente comprar dele o colírio que unge os nossos olhos, que faz a gente ver o que está acontecendo neste mundo pela ótica de Deus. Não é pela ótica da filosofia, da antropologia, da política. Eu tenho que olhar esse mundo pela ótica de Deus. E para eu ver o mundo pela ótica de Deus, ver a minha família na ótica de Deus, a minha esposa, o meu filho, o meu trabalho, tudo na ótica de Deus, na cosmovisão de Deus, eu preciso de colírio, que não é o colírio frígio lá dessa cidade, mas é o colírio de Deus na minha vida. E por fim,
tem uma parte aqui que Jesus diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Eu tinha muita coisa para falar aqui sobre a porta. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele ceará comigo. Interessante que às vezes a gente pega esse texto aqui e aplica para aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Deus está batendo na sua porta. Só porque ele está escrevendo aqui para uma igreja local, como a igreja DI, para crentes que colocaram Jesus em segundo plano, que abriram a porta para um monte de coisa deste mundo tenebroso que está aí fora, e fecharam a porta para Jesus Cristo entrar. Aqui tu não entra, Jesus. Aqui eu dirijo as coisas como eu acho que deve ser. E Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Ele é um gentleman, ele não vai arrombar a porta do seu coração. Ninguém vem na igreja por arrasto, ninguém vem na igreja por coerção. Você vem na igreja, você está aqui nesta noite porque creio eu que você ama a Deus. Então Jesus, ele não arromba o coração de ninguém. Ele diz: Carlos, fulano Beltrano, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, ou seja, a maçaneta do ferrolho não está pelo lado de fora, a maçaneta do ferrolho está pelo lado de dentro, tá? Eu é que vou abrir, é a maçaneta. É como você ir ali naquela porta, vai abrir a maçaneta. Ela está não pelo lado de fora, onde Cristo pode abrir. Não, Cristo só bate. A maçaneta do ferrolho está dentro, é eu que vou abrir. Se você abrir a casa, a tua vida, a tua família, o teu coração, nessa noite, olha só o que Jesus Cristo falou aqui nesse texto final: eis que estou à porta e bato. O nosso inimigo é que arromba a porta, é que destrói projetos e sonhos. Jesus Cristo não. Ele se coloca como o Senhor, mas ele se coloca como aquele que bate. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Que porta? A porta do meu coração. Que porta? A porta da minha família. Que porta? A porta da minha casa. Se você abrir a porta, eu entrarei em tua casa. Não importa a tua condição financeira, se você é pobre, se você é rico, se você é negro, se você é branco, com Jesus não tem isso. Ele entra na nossa vida e olha só, ele nos dá uma promessa. Ele disse: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele ceará comigo. Está falando de alegria, está falando de banquete judaico. Só fazia banquete e só abria a porta para as pessoas sentarem nos divãs e comer só quem tinha intimidade, quem se relacionava. Então Jesus está dizendo: eu quero me relacionar com você, eu quero ser íntimo de você, eu quero que você, que acenda no teu coração uma chama, que saia essa apatia dentro de você, que você viva o cristianismo cheio de fogo, um cristianismo cheio de convicção. Eu quero entrar aí no teu coração e cear contigo, e você cear comigo. O tempo já foi, mas um pastor amigo nosso, pastoreando nos Estados Unidos, ele disse: mas não estava dando nada certo, para cá, para lá, e isso e aquilo. Ele morava mora ainda lá, num condomínio. E ele falando na igreja, não estava dando certo, na família parecia que tinha uma coisa e tal. E ele disse para nós, ele falou: chegou um momento que eu abri a porta da minha casa, e onde eu moro é só americano. Abri a porta da minha casa e eu falei em português: Jesus, pode entrar, vem aqui, entra aqui na minha casa, entra na sala, entra aqui no quarto, entra aqui na cozinha, entra aqui, Senhor, entra, Senhor, entra, seja o rei aqui, seja o Senhor aqui neste lugar. Ele disse: depois que eu fiz essa oração, parece uma coisa boba de um pastor com bastante experiência, depois que eu fiz isso, parece que as coisas destravou na minha vida. Parece que Deus abriu a janela do céu e derramou bênção para mim.
Num ato simples que eu falei, entra na minha família, entra no meu casamento, entra na vida do meu filho, entra, Senhor, na minha mente, entra no meu coração atribulado, entra na minha mente atribulada, entra. E aí Jesus, Ele entra e faz festa no teu coração, e te propõe alegria, e propõe para mim e para você alegria, porque Ele é o Senhor, porque Ele conhece aonde dói, porque Ele conhece a minha vida e a sua vida. Por isso Ele diz: eis que estou à porta da igreja ADI, coloca o seu nome, estou na tua casa. E você pode dizer: mas eu já te aceitei como Senhor e Salvador. Essa igreja aqui também era crente. Não é questão de salvação aqui. Aqui é questão de letargia na alma, falta de mudança. Entrando, saindo, eu não mudo meu linguajar, não mudo meu jeito, não mudo nada. E Jesus está dizendo: eu estou prestes a te vomitar. Eu tinha muita coisa para falar sobre o vômito de Deus. Deus vomitou o Adão, Deus vomitou o Saul, e Deus nos dá uma esperança. Eu estou prestes a te julgar, você que está aqui, e eu também. Estou prestes a te julgar por conta da sua vida, que não tem colocado eu em primeiro lugar, por conta da sua vida que é uma vida fria, que é uma vida gelada, que é uma vida que não se importa, que não é uma vida avivada, renovada, cheia de gratidão. Eu estou prestes a te julgar, porém eu te aconselho, para eu não te julgar: compre ouro que eu te dou, valoriza o reino de Deus. Compre o colírio, não é o colírio frígio dessa cidade, é o colírio que o Espírito Santo coloca e faz eu ver um mundo diferente. Compra vestimenta, não é essa vestimenta aqui desse terno bonito que eu estou, não. É vestimenta celestial, onde a justiça do Cristo que me justifica, Ele é a minha vestimenta. Compra vestimenta. E agora Jesus encerra dizendo: agora é contigo, eu estou à porta e bato. Se você, eu, todos, abrir e falar: Senhor, é aqui o que dói. O meu problema está aqui. Eu sou uma pessoa complicada. Eu sou crente, mas eu sou um cara complicado. Eu preciso que o Senhor mude a minha vida. Às vezes eu sou linguarudo. Às vezes eu entro numa briga e eu falo mesmo. Às vezes eu sou um muquirana. Às vezes, entra aqui, Senhor. E aí Deus vai entrar, vai cear contigo, vai te alimentar e vai mostrar para você que as coisas desse mundo é passageira, que o importante nessa vida é Jesus Cristo, o tesouro que aquele homem encontrou no campo. Foi lá, comprou o campo que ele nem queria, por conta do tesouro que estava ali. E ele ficou alegre e feliz por conta do tesouro, não por conta do campo. Ele comprou o campo inteiro, mas ele sabia que o campo inteiro não valia nada. O que valia naquele campo, na parábola que Cristo contou, era o tesouro que estava escondido. E o tesouro escondido é Cristo, o Senhor da minha vida e da sua vida. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia, amém e amém. Se coloca em pé e aplauda o Senhor, que Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Desculpa o tempo passou. Aplauda o Senhor, bem forte. Ele é a testemunha fiel. Ele é o ômega, o alfa. Ele é aquele que está batendo na minha e na sua porta, para mudar perspectivas e mudar história. Aleluia. Feche seus olhos em nome de Jesus. Aleluia. Coloca assim a sua mão na altura do coração. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente, eu não vou ser imprudente para fazer isso, mas enquanto o ministério de louvor canta, eu quero que você curve a sua fronte. E quem sabe você diz: eu estou tão bem, não preciso de muita coisa, eu estou bem financeiramente, eu estou isso, eu estou aquilo, outro. Talvez exista um orgulho pulsante aí, mas Jesus está dizendo: não, você precisa depender de mim em tudo. João capítulo 15 diz que nós precisamos depender de Deus em tudo. E talvez você chegou aqui com o coração ferido, machucado, alma quebrada. Jesus está nos propondo, para mim e para você: eis que estou à porta e bato. Abre o teu coração nas áreas que você sabe e diga para Jesus: entra aqui, como aquele meu amigo pastor lá dos Estados Unidos disse: entra Jesus, entra em tudo, seja o Senhor desse local e desse lugar.
para a glória de Jesus.